Ignorância é a criadora da multiplicidade do mundo relativo. A Vedanta declara que o conhecimento de Brahma não dual e da identidade entre Brahma e Atman é o verdadeiro conhecimento. A Advaita Vedanta afirma que a causa do aprisionamento é a ignorância, que faz com que o ser pareça finito. Somente o conhecimento do ser remove a ignorância, da mesma maneira que o sol aparece quando as nuvens são removidas. Vamos refletir sobre essa analogia. Nesta palestra, iniciaremos o 13º episódio do estudo da escritura Atmaboda. Om Shrutismriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahavidyan Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Hari Om. Om. Possa Brahman proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil. Boa noite, saudações a todos. Namaskars. We'll continue our study with the text Atma Bodha. Continuando o texto Atmaboda. Know your immutable, detached self. This is what Vedanta is teaching. A Vedanta está ensinando nesse livro: conheça o seu ser imutável e imóvel. Atma Bodha, the very name suggests that it deals with self-knowledge. O nome Atmaboda quer dizer que tem a ver com autoconhecimento. This text is a supporting text written to understand the main source of Vedanta. Esse texto é um texto auxiliar que ajuda a entender os principais textos da Vedanta. What are the main source of Vedanta? It is Bhagavad Gita, Brahma Sutra and Upanishads. Os principais textos da Vedanta são os Upanishads, Bhagavad Gita e Brahma Sutras. This text, Atma Bodha, is written by Adi Shankaracharya. Esse texto, Atmaboda, foi escrito por Sri Shankaracharya. In this text, you will find the description of various states of realization from different standpoints explained. Nesse livro está explicado vários estágios de realização espiritual a partir de vários pontos de vista. To explain, the text uses comparisons from our day-to-day experiences. Essa escritura usa comparações das nossas experiências cotidianas. It explicitly conveys that Brahman is the only reality. Transmite de forma muito clara que apenas Brahman é a realidade. All other tattvas, means principles in this world, are only apparent reality. Todos os outros princípios deste mundo são realidade aparente. Every idea in this text is taken from the garden of the Upanishads. The examples are narrated. These are all found in the Upanishads. Todos os exemplos narrados nesse livro podem ser encontrados nos Upanishads. Atman means the self. This Swarupa is the Sanskrit word used. Atman significa o ser. Atma Swarupa é a palavra sânscrita que foi usada. Swarupa means the essence, the very nature of everyone, one's real divine nature. Swarupa significa a própria essência, ou seja, a própria essência de cada um de nós é a natureza divina. If you ask, what is the essence of a pot? We say that clay is the essence of the pot. Se você pega um pote de barro, qual é a essência desse pote? É o barro. Similarly, what is the essence of the man? It is the Atman, one's real divine nature. Assim também, a nossa verdadeira essência é o Atman, a natureza divina.
In earlier classes, we went through the first 3 verses of Atma Bodha text. Nós estudamos nas aulas anteriores os 3 primeiros versos dessa escritura do Atma Bodha. We are into the 4th verse. Vamos entrar no quarto agora. In the Quarto verso. first verse, Adi Shankaracharya said that he is writing this text for the seekers of the moksha, that is liberation. O primeiro verso do Atma Bodha diz que Shankaracharya mesmo diz, né, que ele está escrevendo esse texto para aqueles que estão buscando moksha, a liberação. In the second verse, Shankaracharya said, self-knowledge alone is the direct cause of liberation. No segundo verso, Sri Shankaracharya diz que o conhecimento do ser é a única causa direta para a nossa libertação. All other spiritual practices like karma yoga, upasana are secondary. Todas as outras práticas espirituais como karma yoga, etc., são secundários. He gave the example of fire and cooking. Ele deu o exemplo do fogo e do alimento. As fire is the direct cause for cooking, similarly self-knowledge alone is the direct cause for liberation, mukti. Assim como o fogo é a causa direta para se cozinhar os alimentos, da mesma maneira, o conhecimento do ser é a causa direta para a liberação. Okay. The third verse, Shankaracharya said, self-knowledge alone destroys ignorance. O terceiro verso, Shankaracharya diz que apenas o conhecimento do ser, o autoconhecimento, destrói a ignorância. All other practices will only help you to prepare for the self-knowledge. Todas as outras práticas apenas nos preparam para esse conhecimento do ser. The main obstacle in the self-knowledge is the ignorance. Self-knowledge alone will destroy the ignorance. O principal obstáculo, então, é a ignorância. O conhecimento do ser vai destruir essa ignorância. He gave the example of the light and the darkness. Por exemplo, Shankaracharya deu um exemplo da luz e da escuridão. Any amount of effort to remove the darkness will not remove it. Only bringing in the light alone will remove the darkness. Qualquer esforço que fizermos para remover a ignorância será inútil. A única solução é trazer a luz. Similarly, self-knowledge alone will destroy the ignorance. A escuridão, né? Da mesma maneira, o conhecimento do ser somente o conhecimento do ser vai destruir a ignorância. Ignorance, what is ignorance? Ignorance is that which conjures up the multiplicity of the relative world. We see multiplicity, it is because of the ignorance. Ignorância é aquilo que nos faz ver a multiplicidade do mundo relativo. But the Vedanta, the scriptures declares that the knowledge of non-duality of Brahman and Atman is the only true knowledge. Mas a Vedanta explica que apenas o conhecimento da verdadeira identidade entre Brahman e Atman é o verdadeiro conhecimento. So, the Advaita Vedanta propounded by Shankaracharya says that the cause of bondage which we experience, a kind of a limitation, is because of ignorance. Então, a Advaita Vedanta fala que a causa das limitações que nós experimentamos é a ignorância. So why? The solution for removing the ignorance is only through self-knowledge. E a solução para remover essa ignorância é o conhecimento do ser. So why in the third verse, Shankaracharya said that self-knowledge alone destroys ignorance. Por isso que Shankaracharya disse, então, no terceiro verso, que é somente o conhecimento do ser que destrói a ignorância. All the ideas which Shankaracharya is presenting is all from the Upanishads. Todas as ideias que Shankaracharya apresenta nessa escritura são dos Upanishads. So today we shall reflect into the fourth verse. Agora o quarto verso. In the fourth verse, he is giving the example of the sun and the cloud. Nesse quarto verso, Shankaracharya está dando o exemplo do sol e das nuvens. When the cloud is there, the sun is not seen. Quando as nuvens estão lá, não se pode ver o sol. Similarly, when ignorance is there, we are that Atman is not perceived. Da mesma maneira, quando a ignorância está lá, o conhecimento de que nós somos o Atman não é percebido. When the cloud is removed, the sun shines in its own glory. Ao remover as nuvens, o sol brilha. The sun is revealed when the clouds moves away from it. Ele é revelado quando as nuvens vão embora. Similarly, when ignorance is destroyed, the Atman, our own self, reveals automatically. Da mesma maneira, ao remover a ignorância,
o nosso verdadeiro ser se revela automaticamente. So the fourth verse is like this. Parichinna iva agnanat tat nashe sati kevalah swayam prakashate hi atma megha paye amshuman iva. Parichinna iva agnanat tat nashe sati kevalah swayam prakashate hi atma megha amshuman iva. Okay. It means it is because of the ignorance of the self appears to be finite. A tradução desse verso que o Swami falou, é por causa da ignorância a respeito do conhecimento do ser, que o ser parece ser finito. So it is only because of the ignorance the self which is limitless appears to be finite, which is infinite appears to be finite. É apenas a ignorância que faz o ser, que é infinito, parecer ser finito. When the ignorance is destroyed, the self, which does not admit any multiplicity whatsoever, reveals on its own. Quando a ignorância é removida, o ser que está além de toda a multiplicidade se revela. How? Like the sun when the cloud is removed. É como o exemplo da nuvem que vai embora e o sol aparece. So he is telling, ignorance makes the self appear to be finite. Então ele está dizendo que a ignorância faz o ser parecer finito. When ignorance is present, we see the multiplicity in this world. Quando a ignorância está presente, nós vemos a manifestação da multiplicidade nesse mundo. When the ignorance is destroyed, that multiplicity goes and the unity of existence is revealed. Quando a ignorância vai embora, a sensação de multiplicidade vai embora e vem apenas a unidade. How it reveals? The truth reveals itself by itself. Como que a verdade se revela? Ela se revela por ela mesma. How? Like the sun when the cloud is removed. É como o sol se revela por si mesmo quando a nuvem vai embora. So when the cloud is removed, the sun is seen shining, self-effulgent. O sol é visto então brilhando lá no céu. When the ignorance is removed, you will see that the Atman is shining in its own self-effulgent nature. It is self-revealing. Quando a ignorância em nós vai embora, o Atman então ele se revela, ele se auto-revela em nós. So paricchinnaiva agnanat means the self appears as finite because of ignorance. Então o ser parece ser finito por causa da ignorância. Second line, tat nashe sati kevalah. When ignorance is destroyed, a segunda linha, quando a ignorância é destruída, swayam prakashatehi atma. The self, the knowledge alone destroys the ignorance. Conhecimento destrói a ignorância. And hence the Atman is revealed by itself. Por isso o Atman, aí então o Atman se revela por si mesmo. Fourth word with four words, he gives the example of cloud and the sun. Megha paye amshuman iva. As light alone can remove the darkness. Assim, depois ele dá o exemplo de somente a luz pode remover a escuridão. Means when the cloud is removed, Megha means cloud is removed, the self reveals on its own. Quando a nuvem é removida, o ser se revela por si mesmo. So here, parichinna means finite. Aqui, paritinna significa finito. Agnana means ignorance. Agyana significa ignorância. Nasha means destroy. Nasha é destruir. Atman means one's own real nature. Atman, a nossa verdadeira natureza. Megha means clouds. Mega é nuvem. Amshuman means sun. Anshuman é sol. Swayam prakashate means he is self-revealed. Swayam prakasha significa que ele se auto-revela. So here one important word is used called as iva, as if. Aqui uma palavra importante usada é eva, significa como se. So as if when it is told, the self which is limitless appears as if it is limited. Então ele usou essa palavra como se para dizer que o ser que é ilimitado parece ser limitado. So the scriptures in the first place itself says that you are that reality. As escrituras em primeiro lugar dizem que nós somos aquela realidade. But we are feeling a kind of a limitation. Mas nós sentimos um tipo de limitação. So scripture is telling it is as if you are limited but you are limitless.
As escrituras dizem então é como se você estivesse limitado, mas na verdade você é ilimitado. So today we shall reflect on the word parichinna iva. Why it appears as if it is limited. Vamos então refletir sobre essas duas palavras. Paritina iva significa como se você parecesse limitado. So even in this fourth verse also, the previous idea which was told in the third verse is continued. Nesse quarto verso que acabamos de dizer, é uma continuação do terceiro verso. Only it is explained in another way from the perspective of ignorance. Apenas é explicado de uma outra maneira da perspectiva da ignorância. In the third verse, the example of light and darkness was given, but in fourth verse, the example of sun and cloud is given. No terceiro verso foi dado o exemplo da luz e da escuridão, enquanto no quarto verso da nuvem e do sol. But the explanation is said from the perspective of the ignorance. Mas a explicação então é dada a partir da perspectiva da ignorância. Why we feel limited? Because of the presence of ignorance, we feel limited. Por que nós nos sentimos limitados? Por causa da presença da ignorância. So the scriptures explicitly says that the truth is the self is limitless. As escrituras dizem de forma muito clara que o ser é ilimitado. The Shruti, Chandogya Upanishad says, Tattvamasi, you are that limitless self. Os Upanishads dizem que você é aquele ser ilimitado. So limitless means what? Infinite. Ilimitado significa o quê? Infinito. What is infinite? Anything you may think about, it cannot be limited. O que significa infinito? Significa que a partir de qualquer coisa que você pense, ele não pode ser limitado. You can't put a bracket, you cannot put a concept upon it. Everything it breaks. Não se pode conceituar, não se pode colocar limitações. So in that infinite, there is no multiplicity or plurality of any sort. Naquele infinito não existe multiplicidade, então, não existe pluralidade de nenhum tipo. Why multiplicity or plurality? Because if we have the second thing automatically limits the first one. Porque quando você tem uma segunda coisa, a segunda coisa automaticamente limita a primeira. So why there is no plurality there? Por isso, então, nesse estado não existe pluralidade. So infinite means one homogeneous being. Infinito significa um ser homogêneo. The supreme self is one homogeneous being. O ser supremo é homogêneo. So there is no two there. Não há duas coisas ali. It is one without a second is another form of saying. Uma outra forma de defini-lo é um que não tem um segundo. So infinite means one homogeneous, only one. Infinito é aquele que é algo homogêneo, não só, é apenas um. Any idea of two comes means it limits the one limits the second, because it becomes finite. Qualquer ideia de um segundo, uma segunda entidade, limita a primeira. So why Upanishad says, you are that limitless self, you are that infinite self. Por isso os Upanishads declaram, você é aquele ser ilimitado. Okay. On the Shruti declared it, but in our experience, we feel that we are limited. Apesar das escrituras declararem isso, na nossa experiência nós nos sentimos limitados. So what is the answer given? It is ignorance that makes the individual feel that a sense of limitation is there. É a ignorância que nos faz sentir, ter esse sentimento de limitação. What is the limitation we have? It is the identification with body, mind or intellect. Qual é o tipo de limitação que nós temos? É a identificação errônea que nós temos com o corpo, com a mente, com o intelecto. So, which causes one feel that he is restrained and limited. O que faz com que a gente se sinta restringido, limitado. Because of this identification with body and mind, we feel that we are limited. Por causa dessa identificação que nós temos com o corpo, com a mente, nós nos sentimos limitados. So these limitations in Sanskrit is called as upadhi. Essas limitações em sânscrito são chamadas de upadhis. Upadhi means a limiting agent, an imposition. Upadhi, traduzindo, significa um adjunto limitador, uma imposição. So here, one very important thing and one important idea on upadhi is to be understood. Aqui deve-se entender uma ideia importante a respeito dos upadhis. We generally don't pay attention. Oh, we are limited by body and mind and we go ahead.
But Upadhi has got an important thing to be noted. A gente não presta muita atenção nisso, a gente pensa, a gente é limitado pelo corpo e a mente. So, Mas o Upadhi tem uma implicação importante a se entender. okay. And Upadhi is a thing that makes another object appear to be different. O Upadhi é alguma coisa que faz um objeto parecer ser diferente. See, Upadhi is a thing which makes the another object appear to be different from what it is. Parece ser diferente do que ele é. So, though neither of them really affect each other. Embora nenhum dos dois afete um ao outro. Okay. Let me give you an example. Say, Upadhi means first it limits the other's quality and makes it appear different. O Upadhi, então, ele faz com que limita a outra coisa, né, e faz parecer diferente. But in reality, neither of them are affected. Mas em realidade, nenhum dos dois está sendo afetado. So it's a very important, very beautiful thing. See, neither of things are affected, yet it limits the other. Who is limiting? I am So the limiting. one thing, the limitation, whatever is there, it makes the other thing to appear different. Yet these two things are in neither way affected. Então, It appears. O Upadhi faz com que uma coisa faça a outra parecer limitada, mas nenhuma das duas coisas, na verdade, são. So one example will clear this doubt. Exemplo. For instance, a red hibiscus flower is kept near a transparent crystal. Por exemplo, se eu deixar uma flor de hibisco próximo de um copo de cristal, Okay. The crystal, by nature, it is transparent. o copo de cristal é transparente. The hibiscus flower is red in color, which is kept near it. E a flor de hibisco em questão é vermelha. So what happens? The crystal starts appearing red. O que acontece é que o cristal vai parecer como se fosse vermelho, So though in reality it is not. mas ele não é. So crystal starts appearing red, though it is not, because of the presence of the redness near it. Ele só parece ser vermelho por causa da presença de algo vermelho próximo a ele. So in this case, we can say the red flower is a upadhi for the crystal, is a limitation for the crystal. Então, nesse sentido, podemos dizer, nesse caso, que a flor vermelha é como se fosse um upadhi para o cristal. In reality, neither of them are affected each other. Em realidade, nenhum deles afeta um ao outro. Neither crystal is affected by the red flower, neither red flower is affected by the crystal. Nem o cristal é afetado pela flor vermelha, nem a flor vermelha é afetada pelo cristal. But yet, the redness of the hibiscus flower limits the transparency of the crystal. Mas ainda assim, a vermelhitude, o vermelho da flor limita a transparência do cristal. It appears, but in reality not. Ele parece limitar, mas na verdade não limita. This is a beautiful example to explain how a limitless self appears to be limited. Isso é um bonito exemplo para informar, para dizer como o ser que é ilimitado parece ser limitado. Similarly, the Atman, the self, inside the body appears to be bound by its limitations. O nosso ser que está dentro de nós parece ser limitado. Because of the characteristics of the body-mind complex. Por causa das características do corpo e da mente. See, the characteristic of the body and mind complex is the upadhi for the Atman. As características então do corpo e da mente são como se fossem upadhis para o Atman. It makes the self appear as the jiva, as if he is transmigrating his self. É como se o ser supremo parecesse ser um ser limitado que faz transmigração, que é o nosso ser individual. But in reality, the self is never affected by this characteristic of body and mind. Mas em realidade, o ser nunca é afetado pelas características do corpo e da mente. But it appears to be because of ignorance. Apenas aparece ser por causa da ignorância. Okay. Similarly, the universe which we see is the upadhi for the Brahman, is the limiting adjunct for the Brahman. Da mesma maneira, podemos dizer que o universo em si é como se fosse um upadhi para Brahman. That Brahman, the absolute, has nothing to do with the creation. It is independent. Brahman é totalmente independente da criação. But we think that the Brahman appears as responsible for the creation, sustenance and destruction of the world.
Mas parece que Brahma é o responsável pela criação, manutenção e transformação do mundo. though he is not. Embora ele não seja. Okay. The opposite word for limiting agent, upadhi, is nirupadi, without limiting agents. O oposto de Upadi é Nirupadi. So in both the cases, the Atman with the body-mind complex and the Brahman with the world, neither Atman or Brahman is affected by because of the cause of limiting agents. Okay. Neither Atman is affected by the body-mind complex characteristics. Nem o Atman é afetado pelas características do corpo e da mente. In reality, neither the Brahman is affected by the world's appearance. Assim como o Brahman também não é afetado pelo mundo de aparências. So the multiplicity which we see, it is only an appearance. Então a multiplicidade que nós vemos é apenas uma aparência de acordo com a Vedanta. Since they are not affected in reality, so why they are called as nirupadika, without any adjuncts. Uma vez que eles não são afetados, a realidade não é afetada por isso, eles são They are without any adjuncts, limiting adjuncts, without any upadhi. Eles são chamados sem nenhum upadhi. Okay. So this is about upadhi. When we say self is limited, it appears only, but in reality, no. Então, quando dizemos que o upadhi é que o ser tem upadhi, na verdade ele parece ser limitado, mas ele não é. Okay. So this is the idea about upadhi. Now let us see what are the three. The limitations has three aspects. What are those? A limitação possui três aspectos. One is, when we say limitation, it is of three aspects, three types. Três tipos. One is limited in space. O primeiro é que é a limitação em espaço. Next is limited in time. Depois, em tempo. Third one is limited in body. E limitado em corpo. So limited in space in Sanskrit is called as desha paricheda. Limitado em espaço significa em sânscrito desha paricheda. So here in the fourth verse, parichinna iva, the word parichinna means limitation. The first limitation comes is limited in space, called as desha paricheda. A primeira limitação então é a limitação no espaço, chamado Cheda, desha paricheda. Okay. Second Sanskrit word used is kala paricheda, limited in time. A segunda é a limitação no tempo. Third one is called as vastu paricheda. It means limitation in body. Depois a limitação no corpo. So these are the three types of limitations which are superimposed on self, though in reality not. Esses são os três tipos de limitação que estão superimpondo sobre o ser, enquanto em realidade o ser ele não tem nenhuma ele não é limitado por nada. So let us understand the first one, the desha paricheda, limited in space. Vamos entender então o que é ser limitado em espaço. So what is the definition according to scripture about self? It is sarva-vyapi, omnipresent, all pervading. As escrituras mencionam que o ser é onipresente, ele permeia a tudo. Okay. Due to the presence of ignorance, because of its identification body, we feel that we are limited in space. I belong to only this space, not all pervading. Por causa das limitações do corpo, nós pensamos que nós somos limitados apenas a esse espaço e eu não sou onipresente. I feel only that I am pervading only this body, not other objects. Eu sinto que eu estou permeando apenas esse corpo e nenhum outro lugar. So this is in Sanskrit is called as limited in body is called as alpa-vyapi. Within a short space I cover, not all pervading. Então, as escrituras falam que eu estou permeando então apenas um pequeno espaço, mas eu não me sinto que permeio a tudo. So this is known as desha paricheda. Então, Limited in space. Ser limitado em espaço é o desha paricheda. So I don't feel that I am all pervading. I am everywhere. Eu não consigo sentir então que eu permeio a tudo. I feel that I have pervaded only in this body. This is my area of my perception. A minha percepção vai apenas à sensação de que eu permeio apenas esse corpo. Okay, this is limited in space. I am defined only with respect to this body's area. Ser limitado à limitação do espaço, então, significa nós nos definirmos apenas como pertencendo ao espaço desse corpo. So this is first kind of limitations we are experiencing. Essa é a primeira. Okay. Second one is
Kala paricheda means limited in time. A segunda limitação é ser limitado em tempo. Okay. The scriptures declare the pure self is eternal, nitya. As escrituras declaram que o ser puro é eterno, chamado também de Nitya. Again, we do not experience it in our nature. Mas nós não temos essa experiência. Because of the limiting agents upadhi, we feel that we are limited in time. Por causa dos upadis, nós pensamos que nós somos limitados Why? em tempo. We think that we are born on such and such a date. Nós pensamos que somos presos a tal ou qual data. And we shall die on such and such a one day. Nós pensamos que vamos morrer em tal ou qual dia. So, my birth marks the beginning of the time and the death marks the beginning of my end of my existence. Então, nossa vida é limitada com um tempo de começo e fim. So, I am bound by the limitation of the time. Eu fico preso, então, nessa limitação do tempo. But the pure self is eternal. There is no concept of time. Mas o ser eterno, ele é eterno, não tem concepção de tempo. It is beginningless, it is endless, means it is eternal. Não tem começo nem fim. Means what? Time is only a mental concept superimposed upon the self. Então, o tempo é apenas um conceito mental superimposto sobre o ser. How we consider that the birth of the body as myself. I am superimposing the body's characteristics upon myself. É quando eu estou superimpondo as características do corpo em mim mesmo. Hence, because of this, I feel that I am impermanent because this one day this body is going to fall. Então eu sinto que eu me sinto impermanente porque um dia esse corpo vai embora. Instead of feeling that I am eternal. Em vez de sentir que eu sou eterno. We are oppressed by the idea of this temporary existence. Somos oprimidos então por essa ideia de uma existência temporária. But contrary to this, we feel that we do not wish to die. Contrário a isso, então nós pensamos, eu não quero morrer. The very idea of the death, leaving this body, instills fear. Nós sentimos medo da morte. But yet, our true self is deathless, which the scriptures declare. Mas nosso verdadeiro ser, ele é imortal. As escrituras declaram isso. This is a beautiful theme, often repeated in Gita. Shri Krishna telling to the Arjuna, we are all immortal selves. Esse tema é muito bonito e Shri Krishna refletiu isso no Bhagavad Gita. Ele disse que nós somos o ser imortal. So, verse number 23, chapter number 2, says like this. Nainam chindanti shastrani, nainam dahati pavakaha, na chainam kledayantyapo, na shoshati marutahaya. No weapon can cut the soul into pieces. Nenhuma arma pode cortar a alma em pedaços. Nor can it be burned by the fire. Nem ela pode ser queimada pelo fogo. Nor moistened by the water. Não pode ser molhada pela água. Nor withered by the wind. E não pode ser secada pelo vento. Means what? This all these things are contained in the soul. Soul is not contained in it. Todas essas coisas então estão como que se estivessem contidas na alma, mas a alma não contém elas. So how to understand? A beautiful example can be given to understand is take the space. Um exemplo, o espaço. So almost whenever the idea of the self comes, the nearest pointers used in the scriptures is the space and the light. Bom exemplo para explicar isso é o espaço e a luz. Since space is all pervading, the nature of the self is also all pervading. Uma vez que o espaço permeia a tudo, a natureza do ser também permeia a tudo. So according to this verse, the soul cannot be cut down. Então esse verso do Gita diz que a alma não pode ser cortada. Okay, use a weapon to cut this space. It is a futile effort. We can't cut this space. Não podemos cortar o espaço com nenhum tipo de arma. So try to burn this space. You can't burn it. Não se pode queimar o espaço, Try to wet this space. You can't wet it. molhar o espaço. So you can't drive away with the wind because space is all pervading. Secar também não se pode fazer no espaço. Similarly, the self is limitless, which cannot be cut, which cannot be burnt, which cannot be moistened, which cannot be driven away. O ser, então, ele não tem limites, ele não pode ser cortado, secado, molhado, secar. Why? The space is the basis of all these things, fire, water and wind. Porque o espaço é a base de tudo isso, fogo, água, vento. So similarly, the self is limitless. Da mesma maneira, o ser é ilimitado. So why it is eternal?
Por isso é eterno. So the verse 24 says of chapter number 2, Nityah Sarvagatah Stanuhu Achaloyam Sanatah. 5 characteristics of the self is told by Sri Krishna in Bhagavad Gita. Então, no capítulo 2 do Gita, Sri Krishna dá 5 características do ser. Oh, what are those? What is the characteristic of self? Nityah, it is eternal, everlasting. A primeira delas é que ele é eterno, ele dura para sempre. Sarvagatah means in all places, all pervading. A segunda é que ele permeia a tudo. Third one is Tanuhu, he is unalterable. A terceira é que ele não tem nenhum tipo de alteração. So Achalaha means he is immutable. Imutável. So third one is Sanatana, he is primordial. Ele é primordial. So time, when the idea of time comes, the beginning comes. And one day the time with the death of the thing proves the end of the time. Quando vem a ideia de tempo, sempre surge a ideia de começo e fim. Okay. So the self is eternal, means it is timeless. O ser é eterno, ele não é limitado pelo tempo. So we are feeling that since we are identified with the body, we are being bound by time. Uma vez que nós nos identificamos com o corpo, nós nos sentimos aprisionados pelo tempo. So third type of limitation is Vastu Paricheda, limitation in body. O terceiro tipo de limitação é limitação em corpo. The pure self is not limited to one object. O ser puro não é limitado por um objeto. So what do I mean? The pure self is not limited to one object. Por um objeto. So it is Sarvatma, it is present in all beings. Ele está presente em todos os seres. However, since we are identified with this body, we feel that we are limited in this body only. Mas pela identificação que a gente tem com o corpo, a gente se sente limitado pelo corpo. I don't feel that I am present in other body also. Eu não sinto que eu estou presente em outros lugares. On the contrary, I feel threatened by other bodies. É como se eu me sentisse ameaçado por outras coisas. I always see others as not myself. Porque eu vejo outras pessoas como não sendo a mim mesmo. Means the characteristic of the body I have taken upon. Taken upon mesmo. Means I have superimposed. Ou seja, eu fiz uma superimposição das características do corpo na minha verdadeira natureza. So this is known as Vastu Paricheda. I am limited to this body only. E assim então eu me limito pelo corpo. So we experience the severe limitation as Mama Atma. I am limited only to this body I feel. Então nós nos sentimos limitados pelo corpo. But the pure self is Sarva Atma. It is the reality of all the bodies. Mas o ser puro é a realidade de todos os corpos. So, now these are the 3 types of limitations are there. Paricheda, Desha Paricheda, limited in space. Kala Paricheda, limited in time. Vastu Paricheda, limited in body. Esses são os 3 tipos de limitação. Limitação em espaço, limitação em tempo e limitação pelo corpo. Okay. So, with respect to body, in Vastu Paricheda, again there are 3 differences. Com relação à limitação pelo corpo, existem 3 diferenças. So this difference is one of the concepts discussed in Vedanta. Discutidos na Vedanta. Why? To establish the nature of the ultimate reality. Para estabelecer a natureza da realidade suprema. In general, these are categorized into 3 types. Categorizados em 3 tipos. What are there? Sajatiya Bheda, Vijatiya Bheda, Swagata Bheda. It means, so first Vijatiya Bheda means with respect to body it is being showed. This Vijatiya Bheda means, suppose a cow and a horse are different to one another. Então essa a limitação do corpo, né, tem 3 exemplos. O primeiro deles suponha que uma vaca. So a cow and a horse are different, different bodies. Então comparando a vaca e o cavalo, eles têm corpos diferentes, claro. Why? Because they are different jatis. They belong to different categories. Cow belongs to one type of category. Horse belongs to another type of category. Porque eles são 2 tipos de animais diferentes, né? So with respect to body of the cow, the horse body is different. This is called as Vijatiya Bheda. Com relação ao corpo, o corpo da vaca certamente é diferente do corpo do cavalo. Okay.
we are reflecting upon the nature of the body. In the body, there are three types. Nós estamos reflecting about what? Reflecting upon the nature of the body. Nós estamos Vastu paricheda. In that, there are three differences. Limitation in the body. Nós estamos refletindo sobre a limitação do corpo. E nessa limitação existem três tipos. A primeira é Vijatiya Veda, where one body is different from another. A cow's body is different from horses. Então, a limitação do corpo é de três tipos. A primeira é que diz que um corpo é diferente do outro. No exemplo, por exemplo, a vaca é diferente de um cavalo. Okay. Second one is Sajatiya Veda. In the cow itself, there are different types. A segunda é que, mesmo entre as vacas, existem diferentes tipos de vacas. One cow is different from the another cow in its appearance, in its qualities. As vacas são diferentes no tipo, nas qualidades. So this is called as Sajatiya Veda, difference within the same category. Diferença dentro da mesma categoria. So first one is difference between two different types. Second one is difference within the same type. Então, a primeira é a diferença entre tipos. A segunda é a diferença entre no mesmo tipo existem diferenças também. Okay. Third type is Swagata Veda. Within the body of the cow, the horn is different from the leg, is different from the tail. Within oneself, there is difference also. A terceira é que dentro de um corpo de uma vaca, por exemplo, existem diferenças. Por exemplo, nela, a perna é diferente do chifre, que é diferente do rabo, diferente das outras partes do corpo. So this is called as the internal differences. São chamadas diferenças internas. So means the head, the leg, the tail and the ears are all different. Ou seja, as partes do corpo da vaca são diferentes. So with respect to limitation of the body, we have three types. Com relação às limitações do corpo, nós temos três tipos. One is between two beings, cow and the horse, different. A primeira é com relação aos tipos, né? Por exemplo, a vaca é diferente do cavalo. Between the same type, one cow is different from the another cow, second type. E dentro do mesmo tipo há diferenças também. And within the internal difference, in the same cow, the horn is different from the leg, leg is different from the tail. E o terceiro são diferenças internas dentro da mesma entidade. So means limitations are of three types. As limitações no corpo, então, são de três tipos. So limited in space, limited in time, limited in body. Então, as limitações são de três tipos: limitado em espaço, tempo e corpo. In the limitation of the body, again there are three types. E nas limitações do corpo também existem três tipos. Okay. Now, let us reflect upon the characteristic of the body. Vamos refletir sobre as características do corpo. See, the gross body which we see, with which we interact in the relative world, is called as Sthula Sharira. O corpo denso com o qual nós interagimos com o mundo exterior é chamado em sânscrito de Sthula Sharira. According to Veda, the individual self is enveloped by three types of bodies, shariras. De acordo com a Vedanta, o ser individual é como se ele estivesse encoberto por três tipos de corpos chamados de shariras. First thing which is visible to the other people, this is which physical body, the gross body, is called as Sthula Sharira. O primeiro desses corpos que é visível para as outras pessoas é o corpo denso, chamado de Sthula Sharira. Second thing is the subtle body in which we ourselves can see the mental images and impressions forming in our mind is called as Sukshma Sharira. O segundo corpo, que nós mesmos podemos ver as impressões e as imagens criadas na mente, é o corpo sutil, chamado de Sukshma Sharira. Okay. Internal to the Sukshma Sharira, there is one causal body known as Karana Sharira, where happiness is being felt when we go into deep sleep state. Há um corpo mais sutil chamado de corpo causal, chamado de how is the name? So Karana Sharira. Chamado de Karana Sharira. Okay. This Sthula Sharira which we are having is given by the parents and is nourished by the food. O corpo que é Sthula Sharira é o corpo que com o qual a gente nasceu e ele é nutrido pelos alimentos. So, what is the characteristic of the Sthula Sharira? It goes under 6 changes, 6 modifications. O corpo denso, ele passa por 6 modificações. So, what are those? One is birth,
Second one is existence. Third one is growth. Existence, Existence. I know this body exists. o primeiro é o nascimento, o segundo é você ter a consciência de que o corpo existe, o terceiro é Growth. o It grows. crescimento, Fourth one is change. mudança, Fifth one is decay. Sixth one is death. decaimento e morte. So the Sanskrit words used is asti, means it exists. Everybody knows that this body exists. The other people can see it. Todas as pessoas sabem que esse corpo existe, então as pessoas podem ver esse corpo. Second one is birth, jayate. One day this was born. Um dia esse corpo nasceu. Third one is vardate. It grows from childhood to the adulthood, adulthood to the old age. It transforms. The body grows. Corpo- This is third characteristic of the gross body. A terceira característica é que o corpo passa por transformações. So the body exists, the body was born, the body grows. These are three characteristics. O corpo nasce, o corpo existe, né? E ele passa por transformações. Okay. The another three characteristics are viparinimate. This body changes. O corpo ele passa por modificações. Okay. Next is apakshiyate. It decays. Ele decai. So final one is one day this body dies. Vinashyati. Mriyate. It is death. E por último, ele se desfaz, ele morre. So there are six characteristics. It is birth, existence, growth, Então, nascimento, existência, crescimento, change, decay and death. mudança, decaimento, morte. So this gross body is called as Stula Sharira. Stula Sharira. So the result of our past actions in our previous life is an important factor in shaping the body. O resultado das nossas ações feitas em vidas passadas são um fator importante para formar o nosso corpo nesta vida. Okay. So the notion that the self is finite and limited to this body is due to ignorance. A noção que nós temos que o ser, nosso ser verdadeiro, é limitado apenas a esse corpo é devido à ignorância. The ignorance has robbed us of knowing ourselves as we are. A ignorância tirou de nós a capacidade de nos vermos como nós somos. We are superimposing these characteristics upon ourselves. Nós estamos impregnando essas características em nós mesmos. But in reality, they are separate. Mas em realidade nós somos separados dela. Just like the redness of the hibiscus flower is superimposed upon the crystal, it appears to be superimposed. É como aquele exemplo que foi dado, né, do copo do cristal e da flor de hibisco, que o vermelho do hibisco parece impregnar no copo de cristal, mas isso não acontece. But in reality, they are separate, Separados. never affected by each other's characteristics. Um não afeta o outro, as características de um não afetam o outro. Similarly, the self takes upon the characters as if, but in reality it is no. Então, da mesma maneira, analisando da Vedanta, o ser, ele toma como se fossem as características do corpo, mas na verdade ele não tem essas One características. feels this characteristic as oneself because of ignorance. A pessoa sente que ela tem essas características é por causa da ignorância. So he does not recognize his self in its real nature. Não reconhece o seu verdadeiro ser. Ignorance, to restore to our original nature, we need to have the knowledge of who we are. Para restaurar esse conhecimento, né, tirar essa ignorância, nós temos que ter o conhecimento de quem nós somos. So when we know the real nature of the self, the ignorance automatically gets destroyed. Conhecer a verdadeira natureza do ser destrói a ignorância. In our earlier class, we reflected how knowledge is in direct opposition with ignorance. Na aula passada nós falamos como que o conhecimento está em oposição direta à ignorância. The example given was how light is in direct opposition with the darkness. Nós explicamos que, dando um exemplo de como a luz está em oposição direta à escuridão. If there is light, there is no darkness, sure it is. Nós temos certeza que quando tem luz, não tem escuridão. If there is darkness is there, definitely it means that there is no light. Se tiver escuridão, é uma certeza que não tem luz. So similarly, when self-knowledge is there, then there will be no ignorance. Então é uma certeza também que quando o autoconhecimento está lá, não tem ignorância. Okay. Next is, a question may arise. Why should we remove ignorance only for the sake of the liberation, moksha? Surge uma pergunta, por que a gente tem que remover apenas a ignorância para alcançar a liberação? So, according to this text, it makes it very clear
Ignorance is the cause of the samsara, transmigration. Os textos explicam que é muito claro que a ignorância é a causa do processo de transmigração. So in this samsara means, in this context, samsara means a sense of limitations which we feel. Sentimento de limitação que nós sentimos. So what are the types of limitations we feel? Three types: limited in space, limited in time, limited in body. Como nós já dissemos, as limitações que nós sentimos, a limitação em espaço, tempo e corpo. So this sense of limitations finds expression in various ways, as I am unhappy. Esse sentimento de limitação encontra expressão de várias maneiras. Por exemplo, eu estou infeliz. I am frustrated. I am mortal. I need more. Eu estou frustrado. Eu sou mortal. Eu preciso de mais. Okay. All this incompleteness is being manifest in other forms. Todo esse tipo de sentimento de estarmos incompletos se manifesta também de outras formas. All these are centered around this incompleteness of I. I is not understood properly. Tudo isso centraliza-se no sentimento de o ser não ser entendido de forma apropriada. So continuously I have to complete myself. So why I continuously go on doing the action to complete myself. Então eu necessito ficar fazendo as coisas para me completar. But unfortunately, an incomplete I cannot be made into complete I. Mas infelizmente um eu incompleto não pode se tornar um eu completo. By any method, because one incomplete thing, by process of change, cannot become complete. Process of what? Process of change. Porque uma coisa que é incompleta, pelo processo de mudança, não pode se tornar completa. An incomplete thing, by a process of change, can only become another incomplete thing, maybe a better one. Uma coisa incompleta, pelo processo de mudança, pode se tornar no máximo uma outra coisa incompleta, só que diferente. So that is why Acharya Shankara is telling, if you are feeling incomplete, there is no hope. Por isso Shankaracharya dizia que se você está se sentindo incompleto, não há esperança. Because the process will take you to another incompleteness. Porque o processo vai levar a você a um outro sentimento de estar incompleto. So what is the only hope given? There is only one condition to feel the completeness. Então existe apenas uma única solução para sentir essa plenitude. That is to understand that you are already complete. É entender que você já é completo. Because of ignorance, you feel a sense of incompleteness. Que é por causa da ignorância que você tem um sentimento de ser incompleto. The incompleteness is only a notion. Isso é apenas uma noção. A sense, a feeling caused by ignorance. Um sentimento causado pela ignorância. And for this notion, there is a solution. E há uma solução para isso. This notion can be removed by proper understanding. Essa noção, esse sentimento de ser incompleto pode ser removido pelo entendimento correto. Hence, when the notion of incompleteness is understood, one feels completed. The completeness is achieved. Então, quando se entende como é esse processo de estarmos incompletos, por que nós sentimos isso, então vem o sentimento de plenitude. Incompleteness is not a fact. Sentimos-nos incompletos não é um fato. So if limitation is a fact, that can never be changed. That fact can never be changed. Se a limitação fosse um fato verdadeiro, isso não poderia ser mudado. But it is not so. Mas não é assim. Because in our day-to-day, everyday's experience, we feel a sense of completeness. Porque há uma experiência diária que nos faz sentir um sentimento de completo, plenitude. So when we detach ourselves from body, vital force, prana and mind and its impressions in our deep sleep. É no estado de sono profundo, quando há um desapego total. So in our deep sleep state, we feel a sense of completeness. No estado de sono profundo, a pessoa pode sentir isso. So why all the limitations of the body we superimpose upon ourselves is because of the ignorance. Todas as limitações do corpo que são impregnadas em nós ocorrem por causa da ignorância. So this sense of limitations is the cause of samsara.
Isso é a causa da nossa transmigração. So because of the sense of limitations, there is suffering. É esse sentimento de limitação que faz a gente sofrer. So this suffering in our life, if we want to remove, we have to remove the limitation. Para remover o sofrimento, remova a limitação. So when limitations are to be removed, we have to remove the ignorance. Para remover a limitação, remova a ignorância. So to remove the ignorance, the only way is to understand ourselves in a correct way. Para remover a ignorância, a única solução é entendermos a gente mesmo de uma maneira correta. So Shankaracharya is pointing out, sorrow is nothing but a sense of limitation. Shankaracharya, então, ele afirma que sofrimento nada mais é do que um sentimento de limitação. He makes a very subtle point. Ele traz, então, um ponto muito sutil. So now with one example, we shall close. So normally we say that sorrow means a mental pain caused by somebody's loss, somebody's death. Por exemplo, o sofrimento que a pessoa pode ter um sofrimento quando alguém morre. So suffering, what we mean? It's a kind of a mental pain caused by somebody's loss, a near ones, because of poverty or because of physical illness. This is the general I understanding. could not get Maharaj. So suffering means what, Maharaj? So we feel a kind of a mental pain. Sofrimento, o que é? Nós sentimos um tipo de dor mental. So what may be the cause for this? Somebody, a near one, might have died. O que pode ser a causa para isso? Por exemplo, alguém próximo de nós So faleceu. maybe some physical illness or poverty. Pode ser uma doença física ou pobreza. We generally do not know what sorrow is at all in its right definition. Nós não sabemos em realidade o que é o sofrimento em sua definição real. We feel sorry, we experience sorry, but we do not exactly know what is the psychological process of sorry, feelings of sorry. Nós sentimos que nós sofremos, mas nós não entendemos o processo psicológico do sofrimento. It is accepted that when somebody, a near one, loss is there, we have pain. É aceito que quando alguém próximo de nós falece, a pessoa sente dor. So one definitely feels that pain is there. It is caused by the loss of that person. A dor certamente está lá, causada por essa perda. But Vedanta says sorrow is not caused by the death of that person. Mas a Vedanta afirma que o sofrimento, em realidade, não é causado pelo falecimento daquela pessoa. Because if the death of the person is the cause, then death of everyone should make us sorrow, but we don't feel so. Porque se a morte daquela pessoa é a causa, a morte de todas as pessoas também deveriam nos fazer sentir assim, mas isso não ocorre. So death of a person, we feel sorrow if it is the cause. Then death of the other persons also should make us feel sorry, but we don't feel so. Repetindo, se a morte daquela pessoa nos faz sofrer, então a morte de qualquer outra pessoa deveria nos fazer sofrer, se é apenas a morte a causa do nosso sofrimento. Then what is the real cause for the sorriness we feel? Mas a verdadeira causa do sofrimento que nós sentimos nesse caso It is because of our relationship with our near ones. é por causa do relacionamento que há entre nós e aquele que faleceu. So because of the relationship with the other person, in his presence we feel that we are complete. Por causa desse relacionamento, nós sentimos que na presença dessa pessoa, nós sentimos plenitude. When the person goes away, we feel that we are incomplete because of his loss. E quando a pessoa vai embora, nós sentimos um sentimento de perda, nós nos sentimos incompletos. So really, when we feel sorry, when we feel sorrow, it means that we are feeling a sense of incompleteness. Então, quando nós sentimos sofrimento, nós sentimos um sentimento de estarmos incompletos. Sorrow is a sense of incompleteness caused by missing something. Sofrimento, então, é um sentimento de estarmos incompletos pelo fato de faltar algo, alguma coisa. So it can be anything. It can be a person, a house, or a success, or anything. Pode ser qualquer coisa, pode ser uma pessoa, sucesso, casa, ou qualquer coisa. So it is a limitation, sense of limitations. É um sentimento de limitação. So the first revelation of the Vedanta is the sorrow is because of the sense of limitation. A primeira revelação da Vedanta, então, é que o sofrimento é causado por um sentimento de limitação. And this sense of limitations takes other forms. E sentimento de limitação toma outras formas. So because of that person not in my life, I feel
sorry. Por Because exemplo. I don't have this, I feel sorry. Por exemplo, por causa da falta daquela pessoa na minha vida, eu sofro. Ou porque eu não tenho isso, eu sofro. I am not successful because I am feel sorry. Eu não tenho sucesso, então eu sofro. So this sorrow means it is a sense of limitation, sense of incompleteness. Sofrimento, então, nada mais é do que um sentimento de limitação, um sentimento de não sermos completos. So from this standpoint, we should not blame anyone for our sorrow. A partir desse ponto de vista, nós não devemos culpar ninguém pelo nosso sofrimento. Because this incompleteness is because of ignorance of the self. Esse sentimento de estarmos incompletos é a ignorância. Only when we realize that the problem is centered in not understanding my I, it will become very clear to us. Quando nós entendemos que todo o problema está em apenas não entendermos quem nós realmente somos, então vai embora o problema. And the solution is also centered within us. E a solução também está centralizada dentro de nós. So, okay. The second and equally important point is this sense of limitations called sorrow is caused by not understanding ourselves properly. That is ignorance. O sentimento de limitação é por não entendermos a nós mesmos. Why do we say ignorance is the cause? Por que a ignorância é a We causa? say because our true nature happens to be complete. Por que a ignorância é a causa? Porque a nossa verdadeira natureza é completa. So, incompleteness, apurnatva, is nothing but self-forgetfulness. Estarmos incompletos é por causa do esquecermos quem nós realmente somos. Because of ignorance, we self-forgetfulness comes. Por causa da ignorância vem um sentimento de esquecermos quem nós realmente somos. Ignorance means what? We ignore our true self. Ignorância significa o quê? Ignorarmos quem nós realmente somos. Therefore, agnanat paricchinnaiva. Because of the ignorance, we feel a sense of limitations. Por causa da ignorância, nós sentimos limitação. So why Shankaracharya says, samsara means a sense of limitation. Shankaracharya então diz que samsara é ter esse sentido de limitação. So this sense of limitation is because of not understanding oneself properly, because of ignorance. Não entender quem nós realmente somos. So only solution offered is through gnana, through knowledge of the self. A solução é o conhecimento. So with this, we shall continue to reflect on this verse in the next class. Vamos continuar depois. Possa o Senhor que a meta de toda adoração estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Om Priyatam Pundarikakshaha Sarvagneshwaro Harihi Tasmin tushte jagat tushtam Prinite prinitam jagat Harihi Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu.